Olá a todos, venho aqui trazer mais um vídeo referente às questões que tratam do concurso ainda do Magistério do Estado da Paraíba. Não bem direcionado ao concurso em si, mas a possibilidade daqueles que fizeram este concurso e tem planos de repente um acúmulo de cargos, com outro cargo de professor, até mesmo aqueles que não foram aprovados ou estão aí num cadastro de reserva e de repente já querem se adiantar aí pertinho ali para onde pode ser que no futuro sejam chamados também para o cargo do Estado da Paraíba e já possam aí fazer o seu acúmulo de cargos. Já pode até de repente estar lá na cidade onde vai assumir também o do Magistério do Estado da Paraíba, né? Então eu vou dar uma passada aqui, pessoal, primeiro na questão do acúmulo, né? Para uma dúvida que talvez algumas pessoas tenham. De acordo aí com a Constituição, o artigo 37, o inciso 16, possivelmente acumulável 2 cargos de professor e também um cargo de professor com cargo técnico ou científico, certo? E 2 cargos de saúde aí que já não vem ao caso, que não é o caso aqui da questão do professor. Aí o que é que acontece? O cargo para professor agora no estado da Paraíba foi 40 horas, né? E havia um questionamento antigamente que, inclusive eu passei por isso lá em 2016. Aliás, 2016 não, o concurso foi em 2017 e a posse ali em 2018, comecei em 2018. Meu cargo ele era 40 horas, certo? Mas eu só trabalhava 30 por força de portaria. Havia uma portaria na Universidade Federal da Paraíba que a gente só trabalhava 30 horas. Eu levei, inclusive, isso em declaração e tudo, assinado pelo meu chefe na época. Só que a comissão de acúmulo de cargos lá disse que eu teria que reduzir meu salário também. Esse foi o motivo de eu ter pedido ali a exoneração, pessoal. Eu não queria redução do meu salário lá. Na época não era tão vantajoso. Eu tinha que, apesar de trabalhar 30, eu tinha também que baixar meu salário para 30, certo? E conversando naquele momento com a administração da universidade, foi me falado que eu poderia reduzir, sim, mas se posteriormente eu quisesse voltar para 40 horas, aí eu não seria naquele momento que eu quisesse, poderia ter algumas questões de dificuldade. Então eu, vendo que poderia ser um problema, entendendo assim, eu resolvi pedir a exoneração lá em 2018, com pouco tempo depois da posse, por causa desse motivo. Esse foi o motivo que me levou, principalmente, a pedir a exoneração e não ficar nos 2 cargos. Meu cargo era técnico em assuntos educacionais, né? Um cargo que exigia formação nível superior, em licenciatura ou pedagogia, no meu caso, licenciatura em matemática, e poderia ser acumulável perfeitamente, não havia problema. E a comissão também entendia desse jeito, até porque era lei. Mas a questão da carga horária, ele disse que o somatório só podia ser 60 horas, pessoal. Os 2 cargos. Então lá era 30 horas, né? Educação básica 3, e eu tinha que ficar 30 no meio e somar aí 60 horas. Aí o que é que acontece? Né? Houve agora em 2020 uma decisão do STF, né? Bem um pouco depois aí do meu caso. Lembrando também, pessoal, também, ó, só uma observação aqui, teve depois uma emenda constitucional 101 de 2019 que permitiu também policiais, né, militares estaduais, também aí inclui esse estadual também no Distrito Federal, certo? Os bombeiros e os militares, a mesma regra aí desse artigo 37. Então, se o cara é policial, ele pode sim acumular um concurso de professor, ok? As regras desse aí, ele também pode acumular, do artigo 37. Então, o que é que acontece, pessoal? Houve o julgamento do STF e o STF decidiu o seguinte, certo?
possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos na forma do artigo 37, inciso 16, quando há compatibilidade. Aí, qual foi a decisão, né? Ele decidiu unicamente por, eu vou abreviar aqui, unicamente por a questão de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limita a jornada semanal. Ou seja, mesmo que existisse uma lei municipal ou estadual limitando a 60 horas, hoje essa lei aqui, ó, limitando a qualquer horário, caiu. Então nada impede que você 40 horas acumule com 30, 25 horas, que é o que eu vou mostrar aí, que tem algumas prefeituras que são 25 horas, outras 30 horas, ok? Aí, como é que vai ser essa acúmulo de cargos? É o caso concreto, se vai dar ou não para você fazer esse acúmulo, né? Aí a gente eu não vou entrar em possibilidades aqui. Mas que existe essa possibilidade por lei hoje, existe, por entendimento do STF e por lei, né, a Constituição, que a Constituição não afirmava em canto nenhum que existia um limite de horário, né? E aí com isso aqui fica bem claro, né, a repercussão geral aqui, ó, certo? Uma decisão aqui de repercussão geral, lá do STF, é só tirar isso aí, eu tirei lá do STF, do site do STF. Então não existe essa questão mais de carga horária, né? Se o pessoal alegar isso aí, você pode já até levar isso, até se você já tem outro e vai tomar posse do de professor também, certo? Se você vai tomar posse do cargo de magistério do estado da Paraíba, 40 horas, você já tem outro, você já pode alegar isso aí, dizer, ó, eu tomo posse e vou. A minha compatibilidade de horário, se a escola, as escolas onde eu estou trabalhando, elas aí sim, vai ser o caso concreto, sim. Visualizar que você não cumpre aquela carga horária, aí vai sobrar, claro, para você se ajustar, né? Ou sair, ou pedir exoneração e por aí vai. Então, vamos passar um pouquinho aqui adiante para a gente ver o que eu acho interessante, pessoal. Várias prefeituras, inclusive hoje, na data de hoje, já passaram alguns, inclusive já fecharam vários, né? Já terminaram as inscrições. Tinha bem mais ainda a prefeitura aqui com aberto o prazo de inscrição para concurso, né? Que a prova vai acontecer aí no mês de outubro. Mas eu não tive tempo de trazer antes, estou trazendo só agora. Então eu estou trazendo aqui os que estão abertos às inscrições, mas de dizer a vocês que tem vários outros que estão para abrir, né? Exemplo de Guarabira, de Cuité. São dois exemplos aí que eu sei que estão para abrir concurso. E já possivelmente a banca vai ser essa banca aqui, pessoal, CPCom. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas prefeituras que estão com edital aberto, trazendo salário, inclusive, e tudo. Prefeitura aqui, pessoal, de São Francisco. Agora, nessa prefeitura de São Francisco, só tem letras, língua inglesa e matemática. Certo? Então, ela pertence aqui à região, pessoal, a 10ª. De repente, você se inscreveu lá para a 10ª região, lá desse concurso aqui do estado da Paraíba, você já pode, quem sabe aí, pensar em fazer, se você for desses dois cargos. Quem tiver pedagogia, eu não sei, às vezes algumas pessoas têm, tem desses aí, eu acho que todos eles têm essas séries iniciais. Eu trouxe só aquelas matérias porque é um comparativo com o do magistério do estado da Paraíba. Então, pessoal, essa daqui, as inscrições desse até o dia 5 de outubro, 30 horas está pagando quanto? R$ 3.984,37. E eu acho, meus amigos, que é o seguinte, pela carga horária de uma escola de tempo integral, 2 matrículas dessa de 30, no final das contas compensa mais do que o integral. Sabe por quê? Porque você geralmente aí tem uma folga num turno. Então você completaria 2 matrículas considerando uma de manhã e outra de tarde. Vocês considerariam aí um dia, 2 folgas uma folga em cada turno, daria um dia por completo. Você não tem isso em escola em tempo integral, né? Aqui no estado da Paraíba, um dia todo de folga.
Então, e teria possivelmente um salário maior quando você considera, esquece a questão de bolsas, que isso não vai levar para a tua aposentadoria. E também outra coisa, pessoal, que eu não entrei no Sagres dessas prefeituras. Mas quando você vai lá, geralmente no Sagres, o salário desse pessoal é um salário maior. Não é só isso que tem no edital, não. Certo? Não sei se já porque eles recebem especialização, mestrado, alguns devem ter, claro, deve ter algum plano de carreira. Mas assim, se vocês pegaram o vídeo que eu fiz de Guarabira aí, são alguns salários que até consideráveis, viu? Então vamos lá. São Francisco só tem essas duas, 5 de outubro. Bonito de Santa Fé, aí já na nona região. Essa banca aqui, que eu confesso nunca tinha visto falar, mas vocês podem pesquisar ela, ó. Já é 4.283,60, né? Se você pegar duas matrículas num cargo desse aí, vai para praticamente aí mais quase 8.000 quase 8.600 reais. É para 2 de 30, que é aquilo, cai naquilo que eu falei. Inscrições até o dia 30 de setembro e várias disciplinas aí, ok? De repente, eu falei anteriormente, você fez o concurso para lá para a nona região. Não sabe se vai ser chamado agora, né? Porque saiu aí uma entrevista do secretário de Educação do Estado da Paraíba, inclusive mudando um pouquinho aquele panorama. Ele já diz, não, se não houver entrave jurídico após a questão das provas de título, a gente vai chamar, talvez não todos, no final do ano para começar o ano que vem. Ó, já está mudando um pouquinho, talvez por causa da eleição. Então, de repente você também é de outro estado, próximo daqui, que fez para o estado da Paraíba. Não sei qual é a tua situação, se tu está empregado ou não. Já faz para pertinho aqui, de repente, ou não na região, já vai ficando, passa, começa de repente já a trabalhar e espera do estado. Quando saiu do estado, tu escolhe se fica com ele, fica com os dois, aí cabe a você ver como é que vai fazer. Não sei se essas prefeituras de cidade pequena devem ter EJA à noite, né? Então, de repente, você não EJA à noite, pega ali durante o dia essas disciplinas de EJA e durante o dia pega o estado. Creio eu, pessoal, também, sem falar nas escolas regulares também, que tem vagas, viu, pessoal? Tem vaga em escola regular também no estado da Paraíba e nada impede você 40 horas também para uma escola regular. Outra coisa também que hoje você tem o que? 40 horas, não é isso? Por força de lei, a educação básica 4, certo? Mas nada impede que amanhã possa essa lei ser alterada e você consiga reduzir para 30 horas, né? Diante de um novo governo, uma negociação com o sindicato, isso pode sim acontecer. Então, é isso que eu estou alertando, tentando aqui trazer como fonte de informações para vocês que eu acho pertinente, meus amigos. Então, vamos lá. Outra aqui, pessoal, Brejo do Cruz, 8ª região, salário até melhor para 30 horas. Se você considerar duas matrículas aí, já vai se aproximando de 9.000 reais, viu? Inscrições até 12 de outubro aí. Essa daí já tem, ó. Até música e artes tem a opção de cargos vagos. Então vamos passar aqui. Aqui trago mais duas aqui, ó. Boqueirão. E aqui, pessoal, sempre trazendo, ó. Essa daqui já é Educa, certo? Educa PB que chama, certo? Aí você tá Educa PB aí no Google, você vai encontrar aí o site dessa banca de concurso. Ok? Então, mais duas aqui, todas duas por essa Apps Consultoria, certo? Boqueirão e Boa Vista, uma da 15ª, outra terceira região, certo? As disciplinas que aqui estão disponíveis, ok? Uma paga 25 horas, 3.940, e outra paga 30 horas, 4.020 reais. Como eu disse, você tem curiosidade, Sagres, dá uma olhada, porque
Como eu digo, Guarabira eu vi salários aí atingindo gente com pouco, não por muito tempo, R$ 7.000, não sei que carga horária lá eles têm. Mas possivelmente quando vier agora o concurso de Guarabira que tá para sair, deve ser a Banca CP, a gente vai ter acesso a isso aí. Então uma 30 de setembro, a outra já pertinho aí 21 de setembro. E por último aqui, pessoal, de Monteiro, certo? Ainda de Monteiro, lá de onde eu copiei as vagas, ficou facinho, eu já trouxe até a quantidade de vagas, né? Mas não se limitem, pessoal, essas quantidades de vagas também não, sabe? Uma vez eu fiz um aqui de uma prefeitura, pessoal, era 3 vagas, certo? Eu fiz para brincar, na verdade foi mesmo na época que eu fiz a do estado. Aí tinha uma aqui, na verdade foram 2 prefeituras, né? Prova escrita, uma eu fiquei em primeiro, outra eu fiquei em terceiro. A que era primeiro, a que eu fui primeiro eram 2 vagas e a que eu fui terceiro era 3 vagas. Eu não mandei título, certo? Eu não ia ficar em nenhuma das duas e não mandei título. Foi só um treino porque eu tava pertinho da do estado. Essa que eu fiquei em terceiro, pessoal. Sem prova de título eu fui para sétimo. E depois ainda me chamaram, certo? E em sétimo depois chegou em mim essa chamada. E eu não fui, né? Não tinha interesse. Mas vocês não deixem de tentar, porque é pouca vaga muitas vezes não, viu? Não deixe muitas vezes o cavalo passar selado, não. O cavalo passou, você senta nele até sem sela, se for possível, tá certo? Então essa aqui é a banca Facete, pessoal. Aí ele tem 25 horas já. Tem uma remuneração aí de R$ 3.498,71. Inscrições até o dia 2 de outubro. Ok? Então, se vocês têm plano de acumular cargo público, não se apeguem à questão de carga horária, certo? Não se apeguem à questão de poucas vagas e realizem o concurso se assim for de seu interesse. Pode ser que, diante da entrevista que o secretário deu aí essa semana, acho que foi dia 17 agora, falou aí que há a possibilidade sim de não chamar todo mundo de uma vez só. E isso vai, talvez eu traga até um vídeo falando sobre isso, porque do concurso eu acho de 2011, se eu não estou enganado, de concurso que houve 2011, acho que foi 2011, depois teve um 2012, 17, 19, são 4 concursos aí que eu me recordo, e todos os 4 de 2011 para cá chamaram todos que estavam dentro das vagas de uma vez só. Se acontecer agora, nesse do Magistério do Estado da Paraíba, que eu espero que não aconteça, vai ser aí, vai quebrar essa. Eu temo que aconteça pelo seguinte: ano de eleição, ano que vem, não sei se converge com a eleição apertada, e muitas vezes os contratados eles são cabos eleitorais, né? São votos, e aí esse pessoal não quer perder esses votos. Eu espero que não aconteça jamais o que acontece aqui com os concursos de policiais, né? Que aí tem um histórico de demorar assim a chamar, e chamar muitas vezes fracionado, que não é legal. Então, meus amigos, era isso que eu tinha para apresentar. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.